A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Muito obrigada pela vossa presença. Como é que vocês estão, irmãos? Eu espero que todos os irmãos estejam bem, encontrem-se bem, de saúde, na paz do Senhor, na misericórdia e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Daqui fala, profetiza Virgínia Santos. Eu quero desde já agradecer os irmãos que estão aqui em direto conosco, neste culto deste domingo, que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui presentes na Tua santa e divina presença. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre, irmãos. Viemos agradecer o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, por nos conceder mais um dia aqui na Sua divina presença. É um privilégio, porque muitos neste momento não puderam estar aqui, mas conosco, mas muito entre nós, talvez há alguém que está com tristeza porque ter perdido um familiar, ou alguém que está hospitalizado, mas pela graça e o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para consolar aqueles que estão tristes, consolar aqueles que estão sozinhos, tratar e curar aqueles que estão hospitalizados nesse momento. Eu agradeço a Deus pelas nossas vidas, agradeço por os irmãos serem fiéis, estarem neste direto comigo nesta manhã, na presença do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o Senhor tem o poder e a glória para todo e sempre. Amém, 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 amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu gostaria de abrir este culto com uma oração. Poderoso Pai, Criador do céu e da terra, Adonai Elohim, El Shaddai, muito obrigada pela Tua presença, que você já se faz aqui neste lugar, rodeada dessas pessoas em direto e essas pessoas aqui presentes, meu Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pelo Teu amor e a Tua graça, a Tua misericórdia e o preço que Tu pagaste naquela cruz do Calvário. Tanto Tu amaste o mundo, Senhor, tanto Tu me amaste, tanto Tu amaste os meus familiares e os seres queridos aqui também neste direto, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor tão grande por nós, Senhor. Ainda no pecado, ainda nas trevas, mas o Senhor nos chamou e nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a luz. Que lindo é este amor tão grande, Papá. E por essa razão, meu Pai, nesta hora, eu venho te render graças, meu Pai. O Senhor usa-se da minha boca, meu Pai, da minha mente, Senhor, do meu espírito, para que eu possa trazer esta palavra, a Tua palavra, Senhor, que é pura, que é luz, para livrar-os dos cativeiros, meu Pai. Senhor, abre os ouvidos e o entendimento espiritual do Teu povo nesta tarde, para que cada um de nós possa levar uma lição desta palavra que o Senhor traz para o Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, te agradecemos e te bendizemos o Teu nome. Te amamos, meu Pai, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Oh, como o Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos nesta tarde, pela Tua santa e divina presença. Pai, abençoa também a cada uma das vidas dessas pessoas aqui presentes e esses em diretos, meu Pai, para que a Tua glória e o Teu nome seja glorificado. Oh, Senhor, aleluia, Adonai Elohim. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, porque eu já sinto a Tua presença aqui neste lugar. Eu sinto a Tua presença, Espírito Santo. Usa-se da minha boca, meu Pai, para que eu possa trazer essa mensagem com eficacidade, meu Pai, e com claridade e simplicidade, para que o Teu povo possa ouvir
e obedecer aquilo que o Senhor nos traz nessa tarde. Bendito seja o teu nome, Pai, Adonai. Amém. Louvado seja o teu nome. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor nos traz aqui nessa tarde é sobre a história de José. A história de José, como muitos conhecem, muitos de nós conhecemos, José é aquele homem tratado na Bíblia, de acordo à Bíblia, no livro de Gênesis 37, 1 a 23, ou vamos dizer até 28, em que, por causa do ciúme e a inveja que Deus havia chamado, Deus havia escolhido, Deus tinha um propósito com José. José era filho de Jacó. E devido ao propósito que Deus tinha na vida de José, José tinha visões e sonhos. E os sonhos, as visões que ele recebia da parte do Senhor, ele na sua inocência, o José, ele falava aos seus irmãos sobre os sonhos que ele recebia da parte do Senhor. E os irmãos, ouvindo José, abrindo o seu coração com os seus irmãos, na inocência, ele contava os sonhos dos seus irmãos. Ele contava os sonhos dos seus pais. Mas José era mal compreendido. José estava... No momento aconteceu que José, os irmãos começaram a invejar, a fazer ciúmes devido à visão que ele recebia do Senhor. Então, nesta manhã, nós vamos aqui, nesta tarde, ou seja, vamos aqui narrar um pouco sobre a história de José. A história de José, irmãos, o Senhor me tocou muito, muito, muito para eu trazer esta palavra, porque essa história do José é uma história que nós vivemos hoje em dia, no mundo que vivemos, dia a dia, após dia após dia. Nós encontramos essas situações em lares, com marido e mulher, filhos aos seus pais, irmãos contra irmãos. Enfim, é uma série de coisas, mas eu vou narrar aqui, o Senhor nos trouxe a narrativa dessa história nos dias que vivemos hoje, e que o Senhor nos traz um alerta para prestarmos muita atenção e fazermos muita atenção, porque muitas das vezes nos nossos sonhos temos propósitos de Deus e nós nunca podemos impedir o Deus a fazer aquilo que é do seu plano, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Ninguém pode impedir os planos de Deus, ninguém. Então, irmãos, vamos na nossa Bíblia, por favor, na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 28. Eu vou ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O livro é livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 28. É longo, mas irmãos, segue-nos porque o Senhor vai falar conosco nessa tarde. A Bíblia diz assim: E Jacó habitou na terra de peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres do seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai.
E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos sentando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu não terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando-os a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhes o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apastam os seus irmãos junto de Siquém? Venha invitar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele que disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho. Traz-me resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo caminho, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Disse-me: peço onde deles apastam. E ele disse, aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos adotar. José, pois, conseguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em adotar. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Vindo, pois, agora, e matámo-no, e lançámo-no numa destas covas, e diremos a uma fera: o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rubem livrou das suas mãos e disse: não tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Nisso disse, para livrá-los das mãos deles e para torná-lo do seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tornaram a lançá-lo na cova. Porém, na cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer o pão e levantaram os seus olhos e olharam a eles, que era uma companhia de ismaelitas, vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levando-lo ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão? Escondemos ao seu sangue. Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e os quais levaram José ao Egito. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma pequena pausa. E os irmãos façam uma pequena pausa comigo também,
Porque é muito forte, irmãos, irmãs, é muito forte isto. Essa história é muito forte. Nesta tarde, o Senhor nos deixa como uma pergunta. Qual era a intenção ou o propósito de José e os seus irmãos? Qual era a intenção ou o propósito de José e os seus irmãos? Em outras palavras, os motivos que muitas das vezes leva muitos membros da nossa família, até amigos, supostos chamados amigos, aqueles que nós às vezes até pensamos que são amigos verdadeiros, e a gente se dá conta que nem é verdadeiramente um amigo, que nem é um verdadeiro familiar, mas é um inimigo, uma pessoa que conspira com os nossos planos, aqueles planos que Deus às vezes coloca em nós, e nós, na nossa inocência, queremos dividir os planos de Deus com os nossos amigos, com nossos familiares. Irmãos, temos que prestar muita atenção. Temos que prestar muita atenção quando nós temos planos. Quando Deus fala conosco e nos mostra o nosso futuro, que nos mostra o nosso futuro, que nos mostra os nossos planos, nós temos que prestar muita atenção. Não é toda pessoa que nós temos que fazer confiança com os planos que Deus coloca nas nossas vidas, irmãos. O mundo que vivemos hoje é um mundo mau, um mundo ingrato. Está bem, sim, que vamos dizer que a vida é feita do bom e do mal, porque tem que haver um equilíbrio. Mas neste caso que nós estamos aqui a ver nesta tarde, é um caso que hoje em dia, como se fosse moda. Os filhos contra os pais por causa do dinheiro. Os familiares podem matar alguém por saber que tem uma casa ou que tem um bom carro. Mas nesta tarde, hoje, Deus vem nos chamar a atenção que nós temos que prestar muita atenção com os planos, os sonhos, as visões que Deus nos mostra sobre a nossa vida. Há certas pessoas, até muitas das vezes, irmãos, vocês serão surpreendidos, aquelas pessoas que nós muito fizemos confiança, vêm a ser essas pessoas mesmo que detornam, que impedem, fazem orações contrárias contra aquilo dos planos que o Senhor colocou para a sua vida, a vida da sua família, o teu ministério, o teu negócio, o teu comércio, o teu futuro, o teu casamento, o teu noivado, o teu trabalho. Muito cuidado, irmãos. Porque às vezes nós, na inocência, o inimigo se apodera desses sonhos, dessas visões divinas, para impedir, para estragar. Porque aqui nós podemos ver, quando lemos, eles pensaram que iam impedir o plano e os sonhos de Deus na vida do seu irmão José, mas pelo contrário, o Senhor lhes confundiu. Por causa da graça e da misericórdia e o favor que já estava na vida de José. E o Senhor. Então, irmãos, muita atenção com aquilo que Deus coloca na tua vida, o propósito de Deus na tua vida, a quem nós dividimos e a quem nós confiarmos. Confia se o Senhor te colocou uma ideia na mente. Confia somente no Senhor. Ora e fala com o Senhor. A não ser que Deus pede que é para você dividir com alguém, se é um projeto, que você tem que saber como tem que ter contato com pessoas que é para desenvolver aquele projeto. Mas se o Senhor não te orientar, cala a boca, irmão. Quando Deus te abençoa, você não tem que lançar foguetes a todo mundo. Porque hoje, infelizmente, o mundo está doente. E que se nós não tivermos a misericórdia de Deus, os teus planos podem ir água abaixo. Só tem que ser mesmo com a mão do Senhor para impedir qualquer desgraça, irmão, irmã.
Então vamos prestar muita atenção com os planos que Deus coloca nas nossas vidas. Então eu vou ter a oportunidade de narrar aqui mais ou menos o que o Senhor nos traz nessa tarde. Os motivos que muitas das vezes causam esse tipo de problemas entre familiares. Os motivos podem ser desagregação familiar, o poder, pessoas que querem tomar o poder do outro, dominar o outro, manipular o outro, por causa de bênçãos, porque Deus abençoou um e não abençoou o outro, porque o Senhor decide quem Ele vai abençoar. E muitas das vezes, irmãos, nós nos fizemos perguntas. Como é possível que Deus pode abençoar um e não abençoar o outro? Em muitos casos, é o propósito de Deus. Ele conhece o coração de cada pessoa na face desse planeta, porque Ele que é o Criador, Ele que nos criou. E Ele sabe a posição dos nossos corações. E muitas das vezes não é porque você é inferior ao outro. Não, nós todos somos iguais. Deus criou a humanidade na sua imagem. Na imagem de Deus, Deus nos criou a humanidade, homens e mulheres. Mas por causa de um propósito que Deus quer na tua vida, Ele mesmo que faz a escolha. E muitas das vezes o Senhor faz a escolha de acordo com o teu coração. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos e irmãs, Deus diz, eu que criei essa pessoa, mas eu vejo que essa pessoa tem um coração bom, tem uma graça que eu próprio coloquei na vida dessa pessoa. Mas esse também eu lhe escolhi, fiz ele na minha imagem, mas eu vejo o coração dele, que tem um coração de egoísta. Então, se eu lhe abençoar com bênçãos e providências, Ele vai guardar as bênçãos só para Ele. Ele vai se exaltar. E o meu nome não será glorificado. Mas se eu der a o outro, o meu favor, as minhas bênçãos, Ele vai glorificar o meu nome. Como? Abençoando, eu lhe abençoo e Ele vai abençoar também aqueles que precisam ser abençoados. Assim como Deus fez com o nosso pai Abraão, quando Deus lhe chamou na terra prometida, Deus lhe prometeu abençoá-lo e fazer o pai das nações. E Deus disse a Abraão, eu te abençoarei e você abençoará a tua descendência e os demais. Até hoje, nós temos essa hereditagem do nosso pai Abraão. Então, Deus é que decide quem é que Ele vai abençoar, quem Ele não vai abençoar. A quem é que Ele põe o favor dEle. Nós não temos que perguntar a Deus e por quê e por não. Deus é Deus e Ele faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Sem termos que lhe fazer perguntas. Porque Ele é Deus. Ele conhece-nos melhor do que nós próprios nos conhecemos. Então, irmãos, muitos motivos que às vezes há esse desentendimento, essa inveja, o ódio, o rancor, o ciúme do teu familiar, do teu irmão ou teu amigo. Os motivos podem ser desagregação familiar, ou por causa de poder, você querer também ter poder, você tem poder, eu também tenho que ter poder. Por causa de bênçãos que foram distribuídos a uns e a outros não. Por causa de providências. E até mesmo, muitas das vezes, por causa de terras. Você tem a terra, eu não tenho a terra. O meu pai morreu, te deixou a terra para você, meteu o teu nome, não meteu o nome dessa pessoa. Porque o pai, durante a vida dele, ele já via quem esse tipo de filho era, ou filha.
Então, quando ele faz o testamento, quando ele faz o coisa, ele diz já, aqui só entra esse, todos são meus filhos, mas esse só vai receber isso, esse só vai receber aquilo, porque eu conheço, já vi o coração e o comportamento dos meus filhos durante a minha vida. Assim é o Senhor. Ele também vê quem é quem, como é que andam com Ele. Quando Deus te abençoa, a quem é que você abençoa? A quem é que você divide das bênçãos? Ou você fica só empolgado nos teus bens, você não quer ajudar aquele que está em necessidade. Pode até ver o teu irmão, você não ajuda. Prefere comprar carros caros, casas, tudo isso é muito bem. Sim, senhora, são bênçãos do Senhor, mas o Senhor nos abençoa para que nós possamos ser uma fonte de bênçãos para os nossos próximos. Não é somente para nós, não, mas para abençoar os necessitados e para que a glória do Senhor seja exaltada. Amém. Então, tem muitos motivos por que muitas das vezes há esses desentendimentos familiares que causam ciúmes e inveja entre os familiares. E aqui vamos ver qual é o significado da história de José e os seus irmãos. A história de José não é apenas sobre como José cumpre as promessas hebraicas, sobre como Yahweh, Deus, mantém a sua aliança e cumpre suas promessas através de uma semente rejeitada, mas real. A aliança está segura nas mãos de Deus, que pode orquestrar soberanamente as ações dos homens maus para os seus bons propósitos. Amém? Porque Deus favoreceu José. Por que Deus favoreceu a José e não os seus irmãos? José, filho de Jacó, por causa da sua fidelidade e integridade ao seu propósito do Senhor, foi recompensado com o direito de primogenitura em Israel. Amém, irmãos? Também sendo José o mais amado dos filhos de Jacó e odiado pelos seus próprios irmãos, invejosos, irritados com ciúmes do presente que Jacó, seu pai, a José, deu a um casaco resplandecente de muitas cores, os seus irmãos agarraram e venderam os ismaelitas ou os medianitas que levam para o Egito. Como nós já podemos ler. Agora a pergunta é, qual é a lição moral aprendida com a história de José? Irmãos, aqui nós temos uma pergunta, novamente, qual é a lição moral aprendida com a história de José? Aqui vamos ver que José aprendeu com o Deus. Ele agora tinha um propósito, uma visão a cumprir em sua vida, mesmo que não fosse bem recebida pelos seus próprios irmãos. Irmãos, Deus quer nos dizer hoje aqui que pode ser que na tua vida Deus não te fala através de sonho ou através de visões. Mas se você, irmão ou irmã, estiver determinado a colocar os seus planos ou aqueles planos que Deus te coloca na tua vida em visões, que Ele pode te falar através de uma palavra, da palavra de Deus, praticamente dito, porque o Senhor, a maneira eficaz do Senhor falar conosco, com seus filhos, é através da sua palavra, porque a própria palavra é o Espírito, a palavra é Espírito. E Deus sopra na sua palavra. Então, é a maneira mais eficaz
de falar com o Senhor é através da sua palavra. Embora que o Senhor pode falar em visões, em prodígios, profeticamente através da boca de um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou através de uma média social, através de um profeta falando profeticamente. Mas a maneira eficaz do Senhor falar conosco é através da sua palavra. Embora que Deus tem muitas e muitas maneiras infinitas de falar conosco. Então, irmãos, se você estiver determinado a colocar os planos de Deus para a sua vida, Ele os revelará. Deus revelará os seus planos na sua vida. Não precisa ter inveja do teu irmão, da tua irmã, porque é muito simples, irmão. O corpo, a irmanidade, a fraternidade, a união, é como um corpo. Uma união familiar é como um corpo. O braço precisa da mão. O corpo inteiro precisa, o pescoço precisa da cabeça. A mão precisa do braço. O pé precisa da perna. E assim sucessivamente. Assim também é uma casa de família. Se um irmão tem o talento de cantar e o outro irmão tem o talento de dançar, juntos podem fazer uma orquestra. Juntos podem avançar. Não tenha inveja do teu irmão se ele comprou uma casa. Dá glória a Deus. Regozija-se no bem do teu irmão. Porque você também, se Deus mostra que o teu irmão é capaz, pede o teu irmão para te dizer: ô irmão, você conseguiu, como é que você conseguiu essa casa? Ensina-me também como é que eu também consigo ter sucesso no meu negócio. O teu irmão talvez conseguiu um carro, você consegue uma casa. Outro conseguiu uma terra, comprar uma terra, um terreno, propriamente falando. Regozija-se com o sucesso do teu irmão, não inveja o teu irmão. Se o teu irmão veio te contar um sonho, uma visão, um plano, ajuda o teu irmão. Juntos sentam, planificam. Porque se um cresce, vocês vão crescer juntos. Mas até o ponto de você conspirar o teu irmão, ao ponto de querer pagar alguém para matar o teu irmão, ou vender o teu irmão com dinheiro, é muito triste isso. Não faça isso, irmão. Você também tem algo que Deus colocou dentro de ti, tem uma semente. Esta semente é o Espírito do Santo, Espírito de Deus. Cada pessoa no face desse planeta tem uma semente de Deus. Então use essa semente de Deus para a tua vida, para desenvolver a tua vida, para expandir a tua vida, para progredir e também para ajudar os outros, para se ajudar a si próprio, para ajudar os teus familiares, para ajudar a humanidade e para fazer a diferença neste mundo. Deixa a inveja, irmão. Você não precisa de ter inveja do teu irmão, da tua irmã, da tua amiga, da tua nora, da tua sogra, da tua cunhada, da tua prima. Não precisa. Você também tem algo especial. Dobre o joelho e pede a Deus para te mostrar qual é esta coisa preciosa que você tem, este dom. Talvez você sabe fazer micate. É um exemplo mais básico. Talvez você sabe cozinhar, talvez você sabe costurar. Talvez você sabe cantar, talvez você sabe fazer a maquiagem. Então usa, seja qual o dom que você sabe, que você tem uma habilidade de fazer. Faça, desenvolva-te, pratica, vende. Faça o marketing para que você ganhe a tua vida e não invejar o teu irmão.
É muito triste o que se passa hoje nas sociedades, em todo o mundo. Por causa do poder do outro, você quer matar o outro, você quer dominar o outro, você quer controlar o outro, você quer manipular o outro. Deus não se agrada com isso, irmão. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo hoje, que talvez planificaste algo contra a vida do seu irmão, do seu familiar, do seu amigo, o Senhor está a te ver. Você pensa que esse plano que você tem aí dentro do teu coração de conspirar ou eliminar ou matar mesmo o teu irmão ou teu amigo, deixa essas ideias. Isso é diabólico, é satânico. Deus não se agrada com os filhos de Deus por causa disso. Arrepende-te. E pede perdão a Deus, para que Deus te perdoe. Se já fizeste isso, ou estás com planos de fazer, arrepende-te, antes que seja tarde, irmão. Porque se a ira do Senhor desce sobre ti, você não pode estragar os planos de Deus naquele que é ungido de Deus. A Bíblia diz, não toca no meu ungido. E toda aquela pessoa que é filho de Deus é ungido de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes até o pensar, só o teu pensar, já dá a oportunidade, a porta aberta para o diabo, para executar aquela ideia. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos e irmãs. Não é tudo pelo dinheiro, não, porque o dinheiro quem dá é Deus, é bênção, é dávida de Deus. Vai trabalhar com os dons que você tem. Põe no papel, escreve, desenvolve. Executa e ganha a tua vida. E deixa de estar a meter-se na vida dos outros. De prejudicar os outros por causa da inveja, do ciúme. E mais, irmão, o ciúme e a inveja vêm quando você não tem estima de você próprio. Mas você não necessita isso porque Jesus te ama. Jesus deu a vida dele na cruz por causa de ti. Arrependa-se, irmã ou irmão. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Deus é contigo. E se Deus é contigo, quem será contra ti? Você pode lutar e ceder aquilo que o outro também tem. Mas não invejando aquilo que é do outro. Tratando de fazer para que você também possa ter e talvez melhor. Mas invejar o outro não. Porque se Deus pode fazer para um, pode fazer para outro. Você tem que ter fé e certeza que Deus é capaz de tudo. Porque Ele é dono de todas as coisas. E Deus deseja que os seus filhos vivam em harmonia, em paz, em solidariedade. Aleluia. Agora vamos ver aqui uma outra coisa. Qual é a lição de José aos seus irmãos sobre toda essa história que nós acabamos de ler na nossa Bíblia? A Bíblia diz que Deus escolheu nos perdoar quando pedimos perdão e José perdoou seus irmãos pelas coisas terríveis que eles o fizeram. Deus quer que sigamos, irmãos, o exemplo desse doce perdão de José. E perdoemos um ao outro. E pedimos a força para que Deus nos dê essa força para perdoar as pessoas que nos injustiçam. Outra pergunta. O que é que a história de José e seus irmãos ensina aos cristãos? José, refletindo sobre todo o sofrimento que passou, poderia ter se entregado à vingança e punido seus irmãos. Mas antes, pelo contrário, em vez disso, ele ofereceu perdão e reconciliação para com seus irmãos e seus descendentes. Que coisa mais bonita, irmãos. Embora Deus não devesse nada além de justiça pelas nossas desobediências, o Altíssimo reage
com misericórdia em Cristo. E para concluir, irmãos, no livro de Gênesis 50, 20, diz assim a palavra: e quanto a você, você quis o mal contra mim, mas Deus quis fazer isso para o bem, para fazer acontecer, como hoje, para salvar muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, louvo o Senhor por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos porque chegamos ao fim dessa mensagem. Uma mensagem muito forte em que o Senhor falou muito conosco. Senhor, te agradecemos e te louvamos pelo teu perdão. Senhor, dê-nos aqui para nos arrepender dos nossos pensamentos. Senhor, do nosso comportamento, das nossas atitudes, que muitas das vezes são contra a tua vontade. Senhor, sabemos que não somos perfeitos. Mas, Senhor, obrigada por nos teres oferecido o perdão. Obrigada, Pai amado, Pai querido. Te agradecemos nesta hora, Senhor. E te pedimos, Senhor, a tua graça e a tua paz para todos os ouvintes, Pai, e todos aqueles presentes nesse momento, neste direito, meu Pai. Pai, te agradecemos e te louvamos e te rendemos graças por esse domingo, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas que está ouvindo dessa mensagem. Aqueles que se encontram hospitalizados, Senhor, cura-os. Aqueles que precisam de provisão financeira, Senhor, dê-as provisão financeira. Aqueles que precisam de saúde, Senhor, dê-as saúde, Senhor. Aqueles que precisam de paz, que estão entristecidos, meu Pai. Aqueles que estão sozinhos, meu Pai. Oh, Pai, tem muitas coisas nesse mundo que se passa. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, e te agradecemos. Tenha graça e misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Abençoa a cada uma dessas pessoas que é ouvinte deste direto, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, abençoa essa semana que vai começar a partir da manhã. Senhor, que o resto desse dia, Senhor, seja nas suas bênçãos e na tua proteção divina. Nos teus braços, Senhor, continua nos amando como o Senhor nos amou desde o princípio, meu Pai. Te agradecemos, Pai, e te louvamos. Senhor, permita-me nesta hora fazer uma oração de salvação, como o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, se está no nosso meio alguém que ainda não recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Redentor e Salvador, ou alguém que já estava na luz com o Senhor, mas devido a circunstâncias, situações, essa pessoa perdeu a fé. Neste momento, irmãos ou irmãs, onde você está sentada no seu carro, no seu sofá, na sua sala, aonde você estiver na cozinha, que ouve essa mensagem, repita comigo esta oração de salvação. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui. Senhor, no passado eu te conheci e devido a muitas circunstâncias ou falta de fé, eu abandonei os teus caminhos. Mas hoje, Senhor, eis-me aqui, eu volto para ti. Toma minha vida, porque eu acredito que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou depois de 3 dias. Perdoa todos os meus pecados. Hoje eu te peço para que sejas o meu Salvador e meu Redentor. Toma conta da minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. E me arrependo de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, irmão. Muito obrigada, irmã. Seja bem-vindo novamente no reino do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai. Ele te recebe com as 2 mãos, com todo o amor, na sua presença. Você já não tem que viver pela condenação, porque você fez-se filha de Deus Altíssimo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo te ama e te recebe no seu reino como sua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aconselho os irmãos de procurarem uma igreja, se não tem ainda uma igreja, procurarem uma igreja que acredita na divina palavra de Deus, para crescer a tua fé, em espírito e em verdade, com nosso Pai, nosso Deus, nosso Redentor, nosso guia. Procurar uma igreja para poder fazer os estudos bíblicos, para conhecer Deus de perto, porque a salvação é individual.
E também aconselho ler a Bíblia todos os dias para o teu crescimento e conhecimento da palavra do Senhor e o Senhor. Conhecer quem tu és, qual é a tua identidade em Cristo Jesus e quem é Deus para ti. Amém? Então vamos terminar este culto aqui. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por este momento da tua palavra. Ó Senhor, te agradecemos, te rendemos graças. Abençoa-nos, Senhor, o fim desta semana, o princípio desta semana. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Shalom, irmãos. Até o próximo domingo. Espero que os irmãos entrem numa semana de paz, amor e harmonia com seus familiares e muito, muito, muito amor para aqueles que estão do nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, irmãos. Até o próximo domingo. Deus seja louvado. Amém.